Olá, façamos a leitura hoje dos capítulos 14, 15, 16 e 17 do livro de Juízes, da Bíblia Sagrada. Juízes, capítulo 14, o casamento de Sansão. Sansão desceu a Timnate e ali viu uma mulher das filhas dos filisteus. Quando subiu para casa, disse a seu pai e a sua mãe: Vi uma mulher em Timnate, uma das filisteias, trazei-me para que seja minha mulher. Mas seu pai e sua mãe lhe responderam: Acaso não há mulher entre teus parentes, nem entre todo o nosso povo, para que vás tomar uma mulher entre os filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse a seu pai: Toma para mim, porque ela me agrada muito. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época os filisteus dominavam Israel. Sansão desceu a Timnate com seu pai e sua mãe. Ao chegar às linhas de Timnate, um leão novo o atacou, rugindo. Então o Espírito do Senhor se apoderou dele, de modo que despedaçou o leão com as mãos vazias, como se fosse um cabrito. Porém, não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Depois disso, desceu e falou com a mulher que lhe agradava muito. Passado algum tempo, Sansão voltou para casar-se com ela. E, quando saiu do caminho para ver o cadáver do leão, encontrou nele um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando encontrou seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel, e eles também comeram. Mas não lhes disse que havia tirado o mel do corpo do leão. O enigma de Sansão na festa de casamento. Seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão fez ali um banquete, porque assim costumava fazer os noivos. Quando ele chegou, trouxeram 30 companheiros para estar com ele. E Sansão lhes disse: Vou propor-vos um enigma. Se o decifrardes e descobrirdes nos 7 dias da festa, eu vos darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Mas se não conseguirdes, mas se não conseguirdes, se não conseguirdes decifrá-lo, vós me dareis as 30 vestes de linho e as 30 mudas de roupa. Então eles disseram: propõe o teu enigma, nós o ouviremos. Então ele disse: do que comes saiu comida, e do forte saiu doçura. Mas eles não conseguiram decifrar o enigma em 3 dias. No 4º dia, disseram a mulher de Sansão: Convence teu marido a revelar o enigma. Se não conseguires, vamos atear fogo em ti e na casa de teu pai. Acaso nos convidaste para roubardes o que é nosso? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tu me odeias e não me amas, pois puseste ao meu povo o enigma e não revelaste a mim. E ele disse: Não revelarei nem a meu pai nem a minha mãe. Por que deveria revelá-lo a ti? Por isso ela chorou diante dele durante o resto da festa. No 7º dia ele revelou o enigma, pois ela o importunava. E ela revelou o enigma ao seu povo. Então os homens da cidade, ainda no 7º dia, antes do pôr do sol, disseram a Sansão: O que é mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que o leão? Sansão lhes disse: Se não tivesseis arado com a minha novilha, não terias descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, que desceu a Asquelon, matou 30 homens de lá, tomando-lhes as roupas e as deu aos que responderam ao enigma. Depois disso subiu enfurecido à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi entregue a um dos seus amigos, que havia sido seu companheiro.
Sansão incendeia as plantações dos filisteus. Esse é o capítulo 15 de Juízes. Alguns dias depois, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitar sua mulher e lhes levou um cabrito e disse: vou entrar no quarto da minha mulher. Mas o pai dela não o deixou entrar, dizendo-lhe: na verdade, eu estava certo de que a odiavas. Por isso, a dei a teu amigo. Mas a irmã dela, mais nova, não é mais bonita do que ela? Toma então em seu lugar. Mas Sansão lhes disse: de agora em diante, não serei culpado se fizer algum mal aos filisteus. Então Sansão foi, apanhou 300 raposas, pegou tochas e, amarrando as raposas aos pares pelas caudas, prendeu uma tocha em cada par de caudas. Depois ateou fogo às tochas e soltou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim queimou tanto os feixes quanto o cereal que colheriam, e também as vinhas e as olivais. E os filisteus perguntaram: quem fez isso? E disseram a ele: Sansão, o genro do Timnita, porque ele tomou a mulher de Sansão e a deu ao seu amigo. Então os filisteus foram e atearam fogo nela e em seu pai. Sansão lhes disse: é assim que fazeis, pois sossegareis somente depois de ter me vingado de vós. E Sansão os feriu, impondo-lhes grande matança. Depois disso desceu e foi habitar numa caverna da rocha de Etã. Os homens de Judá amarram Sansão. Então os filisteus subiram, acamparam em Judá e se espalharam na região de Leí. E os homens de Judá lhe perguntaram: por que subistes contra nós? E eles responderam: subimos para amarrar Sansão e retribuir-lhes o que nos fez. Então 3.000 homens de Judá desceram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: tu não sabias que os filisteus dominam sobre nós? Então por que nos fizesse isso? E ele respondeu: só lhes fiz o que me fizeram a mim. E disseram-lhe: descemos para amarrar-te, a fim de entregar-te nas mãos dos filisteus. Sansão disse: jurai-me que vós mesmos não me matareis. E eles responderam: não te mataremos, mas apenas te amarraremos e te entregaremos nas mãos deles. E amarraram-no com 2 cordas novas, tiraram-no da rocha. Sansão mata 1.000 homens com a queixada de um jumento. Quando ele chegou a Leí, os filisteus foram alegres ao encontro dele. A Leí. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimados, e os laços caíram nas suas mãos. Ele achou uma queixada de jumento, ainda fresca, apanhou-a e matou 1.000 homens com ela. Sansão disse: com a queixada de um jumento fiz deles montões e mais montões. Sim, com a queixada de um jumento matei 1.000 homens. Depois de dizer isso, jogou fora a queixada e aquele lugar passou a chamar-se Ramat-Leí. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: tu deste este grande livramento pela mão do teu servo. Agora morrerei de sede para cair nas mãos desses incircuncisos. Então o Senhor abriu a fonte que está em Leí, e dela saiu água. Depois que Sansão bebeu, recuperou as forças e reanimou-se. Por isso a fonte passou a ser chamada El-Hacoré e está em Leí até hoje. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos na época dos filisteus. Sansão é traído por Dalila, capítulo 16 do livro de Juízes. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. E disseram os gazitas: Sansão entrou aqui. Então o cercaram e ficaram a noite toda à espera dele, à porta da cidade. Não se moveram a noite toda, dizendo: quando raiar o dia, nós o mataremos.
Mas Sansão ficou deitado até a meia-noite, depois se levantou, pegou as portas da entrada da cidade, junto com os batentes, e arrancou-as com a tranca. Colocou tudo sobre os ombros e levou até o alto do monte, que está defronte de Hebrom. Depois disso, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Então, os chefes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: engana-o e descobre em que consiste sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o possamos amarrar e subjugar. E cada um de nós te dará 1.100 moedas de prata. E Dalila disse a Sansão: revela-me, por favor, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: se me amarrassem com 7 cordas de arco, ainda úmidas, eu ficaria fraco e seria como qualquer outro homem. Então, os chefes dos filisteus levaram a Dalila 7 cordas de arco, ainda úmidas, com as quais ele a amarrou. Tendo homens escondidos no quarto, ela lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Mas ele arrebentou as cordas de arco, como se arrebenta o fio de estopa perto do fogo. Assim, eles não descobriram em que consistia a sua força. Então Dalila disse a Sansão: zombaste de mim e mentiste para mim. Agora revela-me com que poderias ser amarrado. Ele lhe respondeu: se me amarrarem com força, com cordas novas que nunca tenham sido usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Então Dalila pegou cordas novas e amarrou com elas. E o amarrou com elas. Tendo novamente homens escondidos no quarto, ela lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Mas ele as arrebentou dos braços como se arrebenta um fio. E Dalila disse a Sansão: até agora zombaste de mim e mentiste para mim. Agora revela-me com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres as 7 tranças da minha cabeça num pano e o prenderes com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com um pino de tear. E lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Então ele despertou do seu sono e arrancou o tiar com o pino e os fios. Então ela lhe disse: como podes dizer que me amas, se teu coração não está comigo? Já zombaste de mim 3 vezes e ainda não me revelaste em que consiste a tua força. E visto que ela o importunava todos os dias com suas palavras, cansou tanto que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele lhe revelou tudo: jamais se passou navalha em minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre materno. Se me fosse raspado o cabelo da cabeça, a minha força se iria. Eu ficaria fraco e seria como qualquer outro homem. Vendo que ele revelara tudo o que tinha no coração, Dalila mandou chamar o chefe dos filisteus, dizendo: subi mais uma vez, porque agora me abriu todo o coração. E os chefes dos filisteus subiram ao encontro dela, trazendo as moedas nas mãos. Então ela o fez dormir no seu colo e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças da cabeça. Depois os deixou vulnerável e a sua força desapareceu. E lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Acordado do sono, ele disse: sairei e me livrarei como das outras vezes. Mas ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Misericórdia. Então os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Amarraram-no com 2 algemas de bronze e o fizeram girar no cárcere. Mas o cabelo da cabeça começou a crescer de novo, logo depois de rapado. Sansão morre e derruba o templo de Dagon. Então os chefes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon.
e para comemorar, pois todos diziam: nosso Deus nos entregou nosso inimigo, Sansão, nas nossas mãos. E quando o povo viu, louvou o seu Deus, dizendo: nosso Deus nos entregou o nosso inimigo nas mãos, que destrua a nossa terra, que destruía a nossa terra e multiplicava nossos mortos. Com o coração muito alegre, gritaram: trazei-nos Sansão para nos divertir. E trouxeram Sansão do cárcere para diverti-los. Colocaram-no em pé entre as colunas. E Sansão disse ao jovem que lhe segurava a mão: deixa-me apalpar as colunas em que se apoia o templo, para que me encoste nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres, e ali estavam todos os chefes dos filisteus. Na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, lembra-te de mim, dai-me força, só mais esta vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos, ó Deus. Então forçou as 2 colunas centrais que sustentavam o templo, uma com a mão direita e a outra com a mão esquerda, e disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida empurrou-as com toda a força, e o templo caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que ali estava. Assim Sansão matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Então seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscá-lo. Eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de seu pai, Manoá. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos. Juízes capítulo 17. Mica e os ídolos da sua casa. Momento. Havia um homem chamado Mica, na região montanhosa de Efraim. Ele disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram roubadas, pelas quais me fizeste ouvir maldições, estão comigo, eu as peguei. Então ela disse: que o Senhor te abençoe, meu filho. E ele restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Mas ela disse: dedico solenemente minha prata ao Senhor, para que meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Por isso eu te devolvo a prata. Quando ele restituiu as moedas à sua mãe, ela tomou 200 moedas de prata e as deu aos ourives. Ele fez delas uma imagem esculpida e um ídolo de metal, que ficaram na casa de Mica. Esse homem, Mica, tinha um santuário e fez um colete sacerdotal e alguns ídolos da família, e consagrou um dos seus filhos como sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. O levita na casa de Mica. Um jovem levita de Belém, de Judá, da família de Judá, passava por aquela região. Esse homem partiu da cidade de Belém, de Judá, para encontrar um lugar para morar. Quando passava pela região montanhosa de Efraim, chegou à casa de Mica. E este lhe perguntou: de onde vens? Ele respondeu: sou levita de Belém, de Judá, e estou procurando um lugar para morar. Então Mica lhe disse: fica comigo e ser o meu pai sacerdote, e te darei 10 moedas de prata por ano, roupas e sustento. O levita entrou e aceitou ficar com aquele homem, e tornou-se como um dos seus filhos. Mica consagrou o levita, e o jovem lhe serviu como sacerdote e ficou em sua casa. Então Mica declarou: agora sei que o Senhor me fará bem, pois tem um levita como sacerdote. Vamos aproveitar e ler também o capítulo 18. A tribo de Dan busca uma herança e toma Laís. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo de Dan procurava lugar para se estabelecer, pois ainda não havia recebido a sua herança entre as tribos de Israel. Os homens de Dan enviaram 5 homens valentes, escolhidos entre o povo de Zorá e Estaol, para espionar e reconhecer a terra.
E lhes disseram: Ide, reconhecei a terra. Quando os homens chegaram à região montanhosa de Efraim, foram à casa de Mica e passaram a noite ali. Ao se aproximarem da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Foram a ele e lhe perguntaram: Quem te trouxe para cá? O que estás fazendo aqui? Por que estás aqui? E ele lhes contou o que Mica havia feito por ele. Ele me contratou e eu lhe sirvo como sacerdote. Então lhe disseram: Consulta a Deus para que saibamos se a nossa viagem será bem sucedida. E o sacerdote lhe respondeu: Ide em paz, a vossa viagem é do Senhor. Então os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, como os sidônios, despreocupado e tranquilo. Era um povo próspero, pois não faltava naquela terra, pois nada faltava naquela terra. Não tinham relações com os sidônios, nem com outro povo. Em seguida voltaram a seus irmãos em Zorá e Estaol, que lhes perguntaram: Que nos dizes? Eles responderam: Levantai-vos e vamos atacá-los, pois examinamos a terra e vimos que é muito boa. E vós ficareis aqui tranquilos? Não sejais preguiçosos para tomar posse desta terra. Quando chegardes lá, achareis um povo despreocupado, e a terra é muito espaçosa. Deus entregou nas vossas mãos um lugar onde não falta nada do que há na terra. Então 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e Estaol com armas de guerra e subiram e acamparam em Kiriat Jearim, em Judá. Por isso o lugar ficou conhecido como Manané Dan até hoje e está localizado a oeste de Kiriat Jearim. Dali foram à região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. O levita idólatra torna-se sacerdote dos homens de Dan. Então os 5 homens que haviam ido espionar a terra de Laís perguntaram a seus irmãos: Por acaso sabeis que naquelas casas há um colete sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Pensai bem no que fareis. Então foram para lá e chegaram à casa do jovem levita, a casa de Mica, e o cumprimentaram. E os 600 homens da tribo de Dan ficaram à entrada da porta, com suas armas de guerra. Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e tomaram a imagem esculpida, o colete sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados estavam à porta. Quando eles entraram na casa de Mica e tomaram a imagem esculpida, o colete sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: O que estás fazendo? E eles lhes responderam: Silêncio, põe a mão sobre a boca, vem conosco, e ser o nosso pai sacerdote. O que é melhor para ti? Ser sacerdote só da casa de um homem ou de uma tribo e de uma clã de Israel? Então o sacerdote ficou muito contente e pegou o colete sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou aos homens. Momento. Assim viraram-se e partiram, colocando diante de si os filhos, o gado e os bens. Quando já estavam longe da casa de Mica, os homens das casas vizinhas a dele se ajuntaram e alcançaram os homens de Dan. E gritaram aos homens de Dan, os quais, virando-se, perguntaram a Mica: Que houve? Por que vens com tanta gente? Então ele respondeu: Tomaste os meus deuses e o meu sacerdote e partiste. Agora o que me sobrou? E ainda perguntais que houve? Mas os homens de Dan lhe disseram: Que não se ouça a tua voz entre nós, para que os homens violentos não se lancem sobre vós e percais a vida, juntamente com os da tua casa. Assim os homens de Dan seguiram seu caminho. Quando Mica viu que era mais forte do que ele, virou-se e voltou para casa.
Os homens de Dan levaram os objetos de Mica, os objetos que Mica havia feito, e o sacerdote a Laís, onde habitava um povo despreocupado e tranquilo. Então mataram todos a fio de espada e incendiaram a cidade. E ninguém os livrou, pois estavam longe de Sidom e não tinham relações com ninguém. A cidade estava situada no vale junto a Bet-Reob. Depois dessas coisas, reconstruíram a cidade e habitaram nela, dando-lhe o nome de Dan, segundo o nome de seu antepassado, Dan, filho de Israel. Anteriormente, o nome da cidade era Laís. Os homens de Dan levantaram para si aquela imagem esculpida, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até a ida do povo para o cativeiro. Deste modo, estabeleceram para si a imagem esculpida feita por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Misericórdia. Bem, encerramos assim os capítulos 14, 15, 16, 17 e 18 do livro de Juízes da Bíblia Sagrada. Clamamos, Senhor, entra com providência, abre uma porta, abre o mar vermelho como o Senhor abriu, meu Pai, no passado. Realiza ali um grande milagre, de repente de Deus, e que essa guerra chegue ao final, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia.